boa noite. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro dá declaração polêmica e sinaliza possível divisão no partido do governo. O Tribunal de Contas da União suspende campanha publicitária do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. E você vai ver também. Em Belo Horizonte, polícia investiga denúncia de abuso sexual contra 2 alunos de 3 anos em escola particular. Justiça do Amazonas determina que Alejandro Valeico, enteado do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, deixe presídio e cumpra prisão temporária em delegacia. Nos Estados Unidos, FBI afirma que homem de 79 anos que já está preso confessou o assassinato de mais de 90 pessoas e já é considerado o maior serial killer da história do país. A crise no Equador. Após série de protestos, o presidente muda a sede do governo de Quito para a cidade de Guayaquil e manifestantes invadem o prédio do parlamento. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O Tribunal de Contas da União suspendeu a campanha publicitária do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. A medida foi determinada pelo ministro Vital do Rego e vale até que o plenário do TCU tome uma decisão sobre o caso. Rego atendeu a um pedido do Ministério Público junto ao tribunal. Na decisão, o ministro afirmou que há indícios de que a campanha do pacote anticrime não se enquadra na ação orçamentária de publicidade de utilidade pública e que não tem o objetivo de educar ou orientar, já que ainda não há uma regra decidida e aprovada. Vital do Rego também deu prazo de 15 dias para a Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto apresente a justificativa e o valor total que está previsto para as ações de publicidade. A campanha favorável ao pacote anticrime enviado ao Congresso Nacional pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi lançada na semana passada. Em nota, Moro disse lamentar a decisão do TCU. Segundo o ministro, a campanha publicitária é importante para esclarecer à população o alcance das medidas propostas, como foi feito na reforma da Previdência. Sérgio Moro afirma ainda que aguardará respeitosamente a decisão final sobre a questão. No Congresso Nacional, onde o pacote está em tramitação, parlamentares da base aliada criticaram a decisão do Tribunal de Contas da União. Eu sinto como uma retaliação ao governo, principalmente uma retaliação ao ministro Sérgio Moro, que encabeça esse pacote anticrimes e que só serve colocar obstáculos ao ao pacote anticrimes, só é um bom serviço para bandido no Brasil. Que medo teria o parlamento, a Câmara Federal, o Senado, dessa campanha publicitária? No que ela vai prejudicar o parlamento? Se nós somos independentes, né, nos nossos votos. O presidente Jair Bolsonaro orientou um apoiador a esquecer o próprio partido, o PSL. Com a declaração, Bolsonaro traz a público a divisão interna da legenda. A declaração foi dada em um dos já tradicionais encontros do presidente Jair Bolsonaro com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada. Um homem se apresentou como pré-candidato pelo partido do presidente, o PSL, em Recife. Então, Bolsonaro cochicha no ouvido do rapaz: esquece o PSL. No entanto, o apoiador cita o deputado federal Luciano Bivar, que é o presidente nacional da legenda. Então, Bolsonaro complementa, dizendo que Bivar está queimado e pede que ele não publique o vídeo. Eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Ô, cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. Entendeu? Vai queimar. Posso fazer o vídeo? A gente vai apagar. Esquece. Eu vou esquecer. Esquece o partido. Luciano Bivar é um dos principais nomes do PSL e está entre os investigados pelo uso de candidaturas laranjas para desviar dinheiro público durante as eleições de 2018. A Polícia Federal e a Justiça Eleitoral de Pernambuco investigam o suposto esquema que teria Bivar como um dos integrantes. Ele nega as acusações e não comentou a declaração de Bolsonaro de que estaria queimado. Na semana passada, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi denunciado por supostamente ter participado de um esquema semelhante em Minas Gerais. Ele nega as acusações.
A declaração de Bolsonaro expõe um racha no partido, que se prepara para disputar as eleições municipais do ano que vem. Além de disputas nos diretórios regionais, como o de São Paulo, que interferem no diretório nacional, a legenda também tem as bancadas da Câmara e do Senado divididas. Ao sair do Palácio da Alvorada, Bolsonaro ainda falou sobre as manchas de petróleo que estão surgindo nas praias do Nordeste. Ontem ele já havia dito que tinha no radar o país responsável pelo combustível. Hoje ele manteve o sigilo, mas afirmou que o vazamento parece criminoso. É reservado. Eu não posso acusar um país e vai que não é aquele país. Eu não quero criar problemas com outros países. É reservado. É o volume que não está sendo constante, né? Se fosse de um navio tivesse afundado, por exemplo, estaria saindo ainda óleo, né? Parece que não é mais fácil, que parece que criminosamente algo foi despejado lá. O material está sendo analisado para que a origem seja definitivamente revelada. Então esse é um movimento que tem ido para a costa e voltado. Nosso papel é agir rápido, como tem sido feito, para retirar aquilo que está em solo, mas também aprofundar a investigação para descobrir a origem. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado aprovou a convocação do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Ele terá de dar explicações sobre as denúncias da suposta utilização de candidaturas femininas laranjas em Minas Gerais nas eleições do ano passado. Na época, o ministro era o presidente estadual do PSL, o mesmo partido do presidente Bolsonaro. Por se tratar de convocação, Marcelo Álvaro Antônio é obrigado a comparecer. A audiência deve ocorrer no próximo dia 22 de outubro. O ministro nega as acusações. O presidente Jair Bolsonaro sancionou 2 projetos que ampliam a abrangência da Lei Maria da Penha. A partir de agora, armas de fogo em nome dos agressores deverão ser apreendidas. Além disso, filhos e dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica passam a ter prioridade para a matrícula em instituições públicas de educação básica. São Paulo pode se tornar a primeira cidade do Brasil a ter uma legislação específica para o incentivo do trabalho remoto, o chamado home office. O projeto de lei está em discussão na Câmara Municipal e até o fim do ano deve ser aprovado pelos vereadores. O Rafael é consultor de projetos e trabalha 8 horas por dia. Em um dia normal de serviço, ele participa de reuniões com clientes por chamada de vídeo, faz ligações, planeja agendas. Apesar da rotina, o consultor consegue realizar todas as atividades no conforto de casa. Me abre oportunidades para, por exemplo, fazer cursos. Desde que eu comecei a trabalhar, por exemplo, como home office na Mutante, eu já concluí 3 cursos voltados para essa área, para me especializar nessa área de fato. Para manter a produtividade e a organização durante o expediente, Rafael precisou adaptar um espaço dentro de casa. Tinha que realmente ter aquele lugar para que eu não perdesse o foco, para que eu não deixasse de entregar o que eu realmente preciso entregar no dia a dia. O teletrabalho já é tendência mundial e ganha cada vez mais adeptos. Por isso, aqui em São Paulo, um projeto de lei quer garantir benefícios fiscais tanto para o empregado quanto para o trabalhador que quiser aderir ao home office. O texto prevê descontos de até 1% na alíquota do ISS, Imposto sobre Serviço, das empresas que adotarem esse método de trabalho. Nessa empresa de inteligência de mercado, cerca de 80% dos funcionários trabalham remotamente. Em casa eu consigo produzir muito mais do que, por exemplo, aqui na agência, porque eu consigo ter o foco. Economia para a empresa e para o colaborador. A gente tem um funcionário muito mais empolgado para o trabalho, um funcionário que consegue se dedicar mais para o atendimento ao consumidor. A gente tira um estresse do transporte público, a gente tira a preocupação dele de ter que se deslocar da sua casa e o resultado acaba sendo na prática quando a gente olha para o resultado da empresa no todo. Já o funcionário que precisar implementar mudanças em casa para se adaptar ao teletrabalho pode ter descontos no IPTU com limite ao valor de 1 ano do imposto. Que ganhe o município, que reduz a necessidade de subsidiar este trabalhador que deixa de se deslocar, ganha a empresa que tem redução na sua carga tributária e ganha o trabalhador que tem o desconto no IPTU para fazer a adaptação da sua casa para uma nova ferramenta de trabalho. Para o autor do projeto, a medida oferece mais qualidade de vida ao empregado e ainda traz benefícios para a cidade. Nosso desejo é que a partir de 2020 a cidade de São Paulo tenha o programa mais
mais avançado de teletrabalho, trabalho remoto, home base, coworking, que uma metrópole como São Paulo merece. Um levantamento divulgado hoje pelo IBGE mostra que a produção industrial registrou alta na passagem de julho para agosto em 11 das 15 regiões pesquisadas. Os maiores avanços ocorreram no Amazonas, 7,8%, e no Pará, 6,8%. Em São Paulo, o índice ficou em 2,6%. A maior queda aconteceu no Rio Grande do Sul, menos 3,4%. O Brasil precisa qualificar 10 milhões e meio de trabalhadores até 2023. Os avanços tecnológicos exigem profissionais mais preparados. Só o estado de São Paulo tem que capacitar 3 milhões de profissionais. Minas Gerais, 1 milhão e 100 mil. E o Rio de Janeiro, 656 mil trabalhadores. Os dados são do Mapa do Trabalho Industrial, divulgado pelo Senai. Nós temos que 80% dos que devem ser capacitados são profissionais que já se encontram no mercado de trabalho. E esses profissionais são cruciais para o processo de avanço da competitividade e da produtividade das empresas e do trabalho. E os outros 20%, justamente, são aqueles profissionais que têm possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, seja pelo surgimento de novas vagas ou também pelo processo de reposição face à saída de alguns trabalhadores do mercado de trabalho. Segundo a pesquisa, entre as novas funções, a de condutor de processos robotizados aparece como a que terá mais procura até 2023. É esse trabalhador que programa ou opera o computador que vai ajudar a controlar as máquinas na linha de produção. Essa fábrica, que faz cabine de caminhão, foi inaugurada há 1 ano e já opera com robôs. Para isso, capacitou os colaboradores e agora aumentou a produtividade e a qualidade. A gente entende que para a gente tirar proveito dessa indústria, para a gente tirar proveito dessa tecnologia, a gente tem que usar a experiência do colaborador e ele tem que estar preparado, ele tem que estar especializado. Cristiano tem 14 anos de empresa. Antes, operava só uma máquina. Agora, controla 2 robôs. É uma interação, né, entre a máquina e o ser humano. Então, a gente faz a programação do robô e o robô, assim que ele faz o trabalho, ele nos fornece os dados e a gente faz o retrocesso das informações junto ao processo, né, que são as melhorias. As áreas que mais vão demandar formação profissional são as transversais, setores em que os profissionais precisam ter conhecimento e atuar em vários segmentos ao mesmo tempo. Adalberto trabalha com manutenção, mas já se prepara para atuar também na área de energia. A indústria hoje pede, né, que você seja um profissional qualificado, que você tenha muitos conhecimentos de várias partes. A indústria 4.0, que é a transformação digital no setor industrial, já é realidade nos países mais desenvolvidos. O Brasil, aos poucos, vai se inserindo nesse conceito. Qualificação adequada é fundamental para melhores oportunidades de emprego. Os institutos profissionalizantes procuram estar sempre um passo à frente para conseguir atender à demanda da indústria. Tudo aquilo da indústria atual, há uma necessidade muito maior de aperfeiçoamento e especialização. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução dos juros imobiliários. Os novos valores começam a valer a partir do dia 14 de outubro. O valor mínimo do juro será de 7,5% mais a taxa referencial, a TR, uma redução de 1 ponto percentual em relação ao que era cobrado. A taxa máxima não poderá ser superior a 9,5% mais a TR. As simulações podem ser feitas no site da Caixa Econômica Federal. De acordo com a instituição, a medida acompanha a redução da taxa básica de juros, a Selic, feita pelo Banco Central. A diminuição dos valores também é uma resposta da Caixa a outros bancos que já haviam reduzido o crédito imobiliário. O Instituto de Criminalística de São Paulo possui o mais importante banco de dados de DNA do país. O trabalho dos peritos é essencial para elucidar crimes complexos. Veja na reportagem de Giovanni César.
Os vestígios coletados nos locais de crimes ou recolhidos nos corpos de vítimas vão parar neste laboratório do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo. Neste banco de dados estão os chamados perfis genéticos de centenas de criminosos. As informações são atualizadas toda semana. Lá no Banco Nacional, que é gerenciado por peritos da Polícia Federal, é possível fazer a comparação de todos os perfis que os estados desenvolveram ao longo de um determinado período. É com a ajuda da ciência que crimes praticados há anos são esclarecidos. A análise do DNA de um homem ajudou a polícia a chegar ao irmão gêmeo dele, que havia cometido um assassinato. Outro exemplo é um caso de estupro seguido de morte de uma criança em Curitiba em 2008. A análise das informações genéticas de um homem preso em Sorocaba, no interior de São Paulo, por estupro e estelionato, revelou que ele também havia matado a menina no Paraná há 11 anos. Foi assim também que os investigadores ficaram sabendo quem assaltou este supermercado. No dia 21 de agosto, uma quadrilha assaltou um carro forte no momento em que ele ia abastecer o caixa eletrônico deste supermercado aqui em Osasco, na Grande São Paulo. Houve troca de tiros e os bandidos conseguiram fugir. Mas eles foram identificados porque o DNA de um deles fazia parte do banco de dados do Instituto de Criminalística aqui do estado de São Paulo. O maior banco de dados de perfis genéticos do mundo é o da China, com mais de 50 milhões de perfis inseridos. O dos Estados Unidos armazena mais de 13,5 milhões. O do Reino Unido, considerado o mais eficiente do mundo, tem o perfil genético de mais de 5 milhões de suspeitos. Já o Banco Nacional Brasileiro contém pouco mais de 17.300 perfis genéticos de condenados cadastrados. Atualmente, o país conta com 18 laboratórios estaduais e um no Distrito Federal. Uma das medidas do pacote anticrime do Ministério da Justiça é a ampliação do cadastro de registros biológicos do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Até o fim do ano, a intenção é ter cerca de 65 mil cadastros. Com isso, segundo o projeto, mais crimes serão elucidados, com mais rapidez e facilidade. E não será mais necessário esperar todas as etapas recursais do julgamento para colher o DNA do condenado. Um crime que acontece em outro estado, se houver essa integração através do Banco Nacional de Perfis Genéticos, vai sim ser possível comparar as amostras, comparar os perfis genéticos e a gente vai poder sim relacionar crimes cometidos em estados diferentes. A Justiça de São Paulo reduziu hoje as penas de um policial civil e uma estudante condenados por torturar um comerciante iraniano em janeiro de 2016. A decisão de 3 desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça foi unânime. O investigador José Camilo Leonel, que nas imagens aparece apontando uma arma e agredindo o comerciante iraniano Navid Sayazan, teve a condenação reduzida de 11 anos e 9 meses para 7 anos e 1 mês em regime semiaberto. O policial chegou a ser preso, mas responde em liberdade. A aposentadoria dele, cassada em 2016, foi devolvida. Já a universitária Yolanda Delcy dos Santos, que pegou 6 anos e 6 meses, vai cumprir 1 ano e 8 meses no aberto. À época, Yolanda levou Leonel à loja para intimidar Navid. Ela queria reaver R$5 mil gastos com um tapete que o empresário se negava a trocar. Um estagiário de uma tradicional escola particular de Belo Horizonte afirma ser inocente da suspeita de abuso sexual contra alunos de 3 anos. O caso foi denunciado por 2 mães após mudanças de comportamento dos filhos. Durante a tarde, a Polícia Civil ouviu os depoimentos dos familiares de alunos. O diretor e o professor que supervisionava as aulas de educação física também estiveram na delegacia. O caso foi denunciado por uma mãe na semana passada. Ela procurou a polícia para dizer que o filho de 3 anos apresentou sérias mudanças de comportamento e teria indicado que foi abusado sexualmente dentro da escola. Diante da repercussão, outra mãe de aluno, também de 3 anos, denunciou um caso semelhante. De acordo com o relato das 2 crianças, o autor dos abusos seria a mesma pessoa, o assistente do professor de esportes. A relação dele com o meu filho é uma relação absolutamente normal de um profissional
que trabalhava, que ajudava, que brincava. Quem aparece como acusado dos abusos é Hudson Nunes, de 22 anos, estudante de educação física que trabalhava há 4 anos como assistente na escola. Demitido, ele afirma que não teve direito à defesa, nega as acusações e diz que está sendo ameaçado. Bate uma tristeza, velho. Indignação, revolta, ameaça. Ser acusado por algo que eu não fiz, ser acusado injustamente, tanto pela sociedade quanto pelos pais dessa criança, eu nego, vou negar até o final e eu vou provar. A gente vai correr atrás, eu vou provar. Em nota, o colégio disse que está elaborando um pacote de medidas para aprimorar a segurança e que apoia as autoridades competentes para que a verdade seja revelada. Se ficar comprovado que o Hudson realizou esses atos de abusos sexuais, que ele seja punido realmente. A instituição, a escola, já cedeu as imagens de segurança internas para a Polícia Civil, mas antes dessa entrega já foi feita uma análise prévia dessas imagens, onde não demonstra qualquer tipo de irregularidade por parte do Hudson, nem de qualquer outro profissional. Também em Belo Horizonte, câmeras de segurança de um prédio flagraram um síndico de 63 anos sendo agredido com violência por um dos moradores. Na gravação, Jefferson Passos e Michel Simeone conversam no hall dos elevadores. O jovem coloca 2 caixas que carrega no chão, empurra o síndico contra a parede e começa a agredi-lo. A sequência de socos dura mais de 10 segundos. Quando o senhor tenta se levantar, o agressor pega as caixas e vai embora. A vítima teve lesões no olho, no maxilar e um dente quebrado. Ele, ao entrar, já entrou com um sorriso sarcástico, dando a entender que aquilo era uma oportunidade para me abordar. Vou pegar sua mulher, vou pegar seu filho, abaixa a cabeça, não olhe para mim, eu vou bater em você. Jefferson afirma que a filha dele e 4 funcionários também foram agredidos nos últimos dias. Esse cidadão, ele é uma pessoa perigosíssima, certo? E o histórico dele demonstra isso. Eu tenho 63 anos, eu não tenho a energia que ele tem. Um soco dele pode me matar. Segundo o homem que foi agredido, os desentendimentos começaram há 3 meses, depois que ele deixou de prestar serviços para a mãe do agressor. Jefferson administrava diversos imóveis neste prédio aqui no centro de Belo Horizonte. E a família do Michel passou a questionar a prestação de contas. A defesa de Jefferson Passos solicitou medidas cautelares à Polícia Civil e ao Ministério Público. Pode ser caso de prisão, sim, ou ao menos medidas cautelares que impeçam ele de se aproximar das vítimas. O advogado de Michel Simeone explica que as agressões começaram depois que a mãe do jovem foi xingada com palavrões durante a discussão. Ele disse também que Michel e um sobrinho de 15 anos foram espancados no mesmo prédio semana passada por 9 seguranças contratados pelo síndico. A mesma hombridade, honradez que ele teve de entregar as imagens dele sendo agredido, eu gostaria que ele tivesse também, senhor Jefferson. Vou pedir para o senhor, olhando nos seus olhos, entregue para a imprensa também as imagens do menor de 15 anos e do Michel sendo agredido pelos seus jagunços. A polícia do Rio de Janeiro cumpriu mandados de prisão contra uma organização que comanda crimes de dentro da cadeia. 26 pessoas foram presas. A Operação Cadeia SA aconteceu em diversos pontos da capital e em cidades do interior do Rio de Janeiro. Os principais alvos já estavam presos no complexo de Jericinó, em Bangu, na Zona Oeste. De acordo com as investigações, 9 criminosos comandavam as quadrilhas de dentro da prisão. Nós temos, principalmente na investigação, a comprovação de que criminosos dentro da cadeia mandavam roubar carros, clonavam os carros, criavam documentos falsos e vendiam esses carros. Com a venda desses carros, eles financiavam a compra de armas e drogas. Escutas telefônicas mostram um dos líderes comunicando a um integrante da quadrilha a compra e venda de munições. Olha só, vai deixar na mão dele lá R$3.500. Vai pegar 2 caixas de 9, 2 caixas de 40 e 16 balas de 12. Vai deixar R$3.500 lá. Agradece ao nosso bom Deus que eu consegui vender. Eu estou vendendo pro cara 40 caixas.
Na operação, os agentes apreenderam celulares dentro das celas e até um estatuto de uma das facções criminosas. No papel, eles citam regras e falam que o lema principal da organização é paz, justiça e liberdade. Isso aí é uma hipocrisia. Onde é que se tem paz? Se você tem uma facção que dá tiro na polícia, mata morador, briga com outra facção. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro disse que tem trabalhado para combater irregularidades dentro das unidades prisionais. A filha do bicheiro Valdomiro Paz Garcia, conhecido como Maninho, morto em 2004, foi baleada hoje pela manhã no Rio de Janeiro. O estado de saúde dela é estável. O crime aconteceu em frente a um shopping na zona oeste do Rio. Xana Garcia Lopes foi baleada no braço e no abdômen quando entrava no carro, que é blindado. Xana é filha do contraventor Valdomiro Paz Garcia, o Maninho, morto em 2004 ao deixar uma academia em Jacarepaguá, também na zona oeste. Além de bicheiro, Maninho era patrono da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro. Em 2017, outro integrante da família, Miro Garcia, que era irmão de Xana, foi sequestrado e executado também ao sair de uma academia. A morte de Maninho provocou uma guerra pelo controle da exploração de máquinas caça-níqueis e bancas de jogo do bicho nas regiões que eram exploradas pelo contraventor. Um ex-militar de 74 anos foi preso em Curitiba após ter um surto e começar a atirar dentro de casa. A polícia foi chamada por volta das 6 da tarde de ontem por vizinhos que ouviram disparos. A rua do idoso teve que ser isolada. Segundo a polícia, Luiz Carlos Siqueira Campos, de 74 anos, revidava com um tiro cada vez que alguém tentava falar com ele. Foram cerca de 60 disparos. O local que ele estava confinado, ele fez várias barricadas, o que impossibilitou aí a nossa entrada de imediato. Ele efetuou vários disparos, foram vistas 2 armas longas, uma calibre 12 e uma espingarda Winchester e também um revólver calibre 38. A polícia teve que usar gás lacrimogênio. Foram 4 horas de negociação até que ele pulou de uma das janelas de uma altura de 3 metros. Luiz Carlos foi levado ao hospital e passa bem. Na casa estavam a mãe dele e a cuidadora. Elas não se feriram. De acordo com a polícia, o ex-militar faz uso de medicamentos contínuos e teve um surto, afirmando que alguém tinha invadido a casa dele. O idoso foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo. Será velado agora à noite o corpo do cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo. Ele morreu aos 95 anos em Belo Horizonte. Um dos 10 cardeais brasileiros e arcebispo emérito, Dom Serafim faleceu durante a madrugada por complicações decorrentes de uma pneumonia. Hoje, o Papa Francisco dedicou uma oração ao cardeal durante o Sínodo dos Bispos da Amazônia. Há um mês, moradores do município de Paulista, no Grande Recife, convivem com agentes da Força Nacional de Segurança nas ruas. A cidade foi incluída no projeto Em Frente Brasil e registrou redução no número de assaltos e homicídios. Nos últimos 30 dias, 80 agentes da Força Nacional circularam pelos bairros da cidade. A iniciativa, lançada pelo governo federal, tem como objetivo reduzir crimes violentos, principalmente os casos de homicídios. Uma redução de 2018 para 2019, nesses 30 dias com 3 homicídios a menos. 18 tivemos 6 homicídios e nesses 30 dias de 2019 registramos 3 homicídios e apenas 1 homicídio na área de atuação das forças integradas. Segundo a Prefeitura do Paulista, desde 2017 que o município não registrava por mês menos do que 200 ocorrências de crimes violentos contra o patrimônio, como furtos ou roubos. Com a presença da Força Nacional, este índice caiu para 160 ocorrências mensais. A população ainda sente que a criminalidade é alta na cidade, mas a presença das rondas policiais trazem uma sensação de segurança que não se tinha antes. De uns tempos para cá está melhor, Mas houve muito assalto, muito mesmo. Não tinha hora, não. Está muito boa. A Força Nacional está dando moral e respeito à Paulista. O programa, que prevê ações conjuntas do governo federal com estados e municípios, tem duração de 4 meses. As cidades de Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Goiânia, em Goiás, e São José dos Pinhais, no Paraná, também fazem parte do projeto, que tem como objetivo
diminuir o número de crimes violentos. Sinceramente, a Força Nacional está ajudando bastante, mas ainda a gente fica meio inseguro. A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, prendeu uma espanhola de 42 anos com quase 5 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de Brasília. A mulher foi detida quando tentava embarcar para o país europeu. Ela havia saído de Mato Grosso. A droga foi identificada por cães farejadores após agentes desconfiarem do nervosismo da passageira. Ela foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília e vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. A pena pode chegar a 25 anos de prisão. A Justiça do Amazonas determinou que Alejandro Molina Valeico, enteado do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, do PSDB, cumpra prisão temporária numa cela do Distrito Integrado de Polícia do Estado. Valeico e mais 5 são acusados de participar do assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues. O enteado do prefeito já foi alvo de várias ordens judiciais. Primeiro, ele teve prisão temporária decretada por 30 dias. Depois, a Justiça determinou que Valeico cumprisse prisão domiciliar. A medida foi duramente criticada pelos advogados da família do engenheiro assassinado. Mais tarde, o regime domiciliar foi convertido novamente em prisão num centro de detenção provisória. E hoje, o Tribunal de Justiça do Amazonas determinou que Valeico fique preso em uma delegacia de polícia separado dos demais detentos. A Justiça do Amazonas determinou, então, que Alejandro... Essa notícia nós já demos, né? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, réu por corrupção passiva. Lira é acusado de ter recebido mais de R$100 mil de propina em espécie. Os ministros, no entanto, rejeitaram a parte da denúncia que tratava do crime de lavagem de dinheiro. O caso é de 2012. Na época, um assessor do deputado foi flagrado no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, tentando embarcar para Brasília com o dinheiro. Em nota, a assessoria de Arthur Lira nega as acusações e diz que o parlamentar provará que foi envolvido injustamente no fato. O relator da CPI do BNDES na Câmara dos Deputados, Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, recomendou ao Ministério Público o indiciamento dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. O deputado também pede o indiciamento de outras 62 pessoas, incluindo ex-ministros, ex-presidentes do banco, servidores e empresários. Todos são acusados de participar de um esquema de pagamento de propina em troca da liberação de empréstimos. A comissão investiga supostas irregularidades cometidas no BNDES durante os governos do PT entre 2003 e 2015. A previsão é que o relatório seja votado na próxima semana. A depressão entre jovens cresce em média 30% ao ano, segundo o Ministério da Saúde. Para muitos, o assunto ainda é tabu e precisa ser mais debatido na sociedade. Transtorno mental caracterizado por tristeza profunda e a falta de vontade de fazer as atividades do dia a dia, inclusive as prazerosas. Depressão é coisa séria. Esses quadros eles são graves, eles interferem muito negativamente na vida de uma criança, um adolescente que vive uma depressão. O mais grave que pode acontecer e que é bastante trágico é o suicídio. Dados do Ministério da Saúde mostram que entre 2015 e 2018 houve um aumento de 52% nos atendimentos ambulatoriais e de internações dos casos de depressão. E quando os pacientes são separados por faixa etária, o número de doentes abaixo dos 30 anos assusta. Só pelo SUS foi registrado um aumento de 115% nos quadros de depressão entre jovens de 15 a 29 anos no mesmo período. Passou de 12.698 para 27.363 atendimentos. Uma doença que muitos deles ainda têm vergonha de falar, principalmente em casa. Por isso, virou tema de debate em sala de aula. Ajuda eles a perceberem que não é uma questão individual, mas que é uma questão que está na sociedade na atualidade e os alerta a como poder evitar ou tentar se manter bem. E quando eles falam, tem histórias que surpreendem. Eu fui diagnosticada recentemente com depressão e ansiedade. Então, desde criança eu fui meio que motivada a conversar com os meus pais, com a minha família,
e tentar sempre superar os problemas que vem vindo na minha vida. Meu irmão ele já tem depressão, ele já tentou se matar e ninguém fazia ideia, assim, ninguém percebia os sintomas dele de depressão. Eu acho bom falar isso na sala porque eu acho que as pessoas ficam mais atentas aos amigos, essas coisas. Uma pesquisa do IBOP sobre saúde mental feita em 6 estados brasileiros com 2.000 jovens a partir dos 13 anos identificou que a faixa etária entre 18 e 24 anos é a que mais tem dificuldades em lidar com a doença. 29% desse grupo não estão convencidos de que depressão é uma doença e 56% declararam que não se sentem à vontade para falar sobre o assunto na escola ou no trabalho. O principal motivo é a percepção de que os colegas não costumam levar a depressão a sério. Falar a respeito, uma reportagem como essa, uma escola que traz isso para discussão, políticas que tragam isso para a consciência, certamente são fatores que vão contribuir para que aquela pessoa que está sofrendo sozinha, em silêncio, possa encontrar uma ponte e um caminho de ajuda, porque tem. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o Brasil com o Igor Silveira. Olá, boa noite. Na segunda semana da primavera, os temporais continuam concentrados no norte, no centro-oeste e em algumas áreas do sudeste. Essa chuvarada é normal nessa época do ano por conta da mistura do calor e da umidade. Isso que mantém o tempo instável. No nordeste, o tempo permanece ensolarado, no interior, com previsão de chuva no sul da Bahia. No sudeste, a previsão é de pancadas e trovoadas em Minas, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Por lá, a chuva pode ser intensa em alguns momentos. Em São Paulo, o sol aparece, mas tem previsão de chuva isolada no leste do estado. A temperatura máxima não passa dos 22 graus. No sul, o dia será parcialmente nublado em quase toda a região e não há previsão de chuva. Em Florianópolis, a temperatura máxima pode chegar aos 23 graus e em Manaus, 33 graus. E se você quer saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da RedeTV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O flagrante de um pescador de 51 anos viralizou nas redes sociais. Veja só, tudo por causa do registro desta imagem. Uma sucuri de quase 9 metros de comprimento. A cobra foi vista na região de Camaiuzinho, que fica no sul do Amazonas. E o tamanho da cobra realmente impressiona. Um vídeo publicado na internet que parece mostrar um grupo de prisioneiros vendados na China levantou novas preocupações sobre a repressão aos uigures muçulmanos na região oeste do país. Vamos ver com o correspondente Marcelo Espíndola. A gravação mostra centenas de homens com os olhos vendados, cabeças raspadas e mãos amarradas sob os olhares de policiais com uniformes da SWAT. Apesar de terem sido publicadas anonimamente na internet, um investigador ouvido pela rede americana CNN afirmou que as imagens teriam sido gravadas por um drone na província chinesa de Xinjiang. Os homens estariam sendo transportados de um centro de detenção em Kashgar para outra unidade prisional. Apesar das autoridades chinesas não confirmarem a autenticidade do vídeo, nos últimos 2 anos o país manteve milhares de uigures nos chamados centros de treinamento vocacional, descritos como verdadeiros campos de concentração por ex-detentos. Os uigures são muçulmanos turcos e representam 45% da população de Xinjiang. Dentro dos tais centros, eles estariam sendo torturados e obrigados a renunciar ao islamismo, a falar apenas o mandarim e a obedecer ao regime comunista. Segundo a China, os detentos recebem empregos e auxílio para se integrarem à comunidade chinesa em uma ação de combate ao terrorismo. Por causa do envolvimento no abuso contra os uigures, os Estados Unidos colocaram 28 organizações chinesas na lista negra. São desde agências do governo a empresas do setor de tecnologia em vigilância, impedidas de comprar produtos norte-americanos sem autorização de Washington. Por meio do porta-voz, Pequim disse que as acusações são desculpas para interferir nos assuntos internos da China. Marcelo Espíndola, de Macau, para o RedeTV News.
A Alemanha investiga como atentado terrorista um acidente com um caminhão e 8 carros em uma pequena cidade do país no fim da tarde de ontem. 17 pessoas ficaram feridas. Veja na reportagem de Luciano Júnior. Era final da tarde quando moradores da pequena Limburgo, no noroeste da Alemanha, tomaram um susto. O caminhão em alta velocidade atingiu 8 carros que estavam parados em um farol. Dos 17 feridos, 6 foram levados para hospitais da região. Uma pessoa está em estado grave. O motorista foi preso. Trata-se de um homem sírio que estava no país desde 2015 e era monitorado pelo sistema de imigração alemão. Ele roubou o caminhão momentos antes da ação. O caso está sendo investigado como ataque terrorista. A desconfiança dos alemães não é à toa. Desde 2016, a Europa tem sido alvo de atentados terroristas com o mesmo perfil, com carros ou caminhões sendo atirados contra a população. Em apenas 2 anos, mais de 120 pessoas morreram e cerca de 200 ficaram feridas por ataques usando esse mesmo método. O primeiro atentado do tipo aconteceu em 14 de julho de 2016 na França. Durante as comemorações da queda da Bastilha, um tunisiano de 31 anos avançou contra a multidão que acompanhava a queima de fogos em uma avenida beira-mar na cidade de Nice, no sul do país. 86 pessoas morreram e 18 ficaram feridas em estado grave. 5 meses depois, um ataque parecido aconteceu em Berlim. Já em 2017, mais ataques com o mesmo perfil. O primeiro foi em Estocolmo, na Suécia. Depois Londres e Barcelona. Nesta terça-feira, uma imagem lembrou as 4 vítimas de um ataque à sede da polícia de Paris na semana passada. O evento contou com a presença do presidente Emmanuel Macron. O agressor, simpatizante de causas terroristas, foi morto durante a ação. O caso foi tratado como atentado pela Divisão Antiterrorismo da França. Durante o discurso que fez aos parentes, Macron pediu atenção às pessoas que estão ao nosso redor, mas que isso não seja uma ameaça à liberdade de cada um. L'éveil raisonnable des consciences. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Um homem de 79 anos pode ser o serial killer que fez o maior número de vítimas da história dos Estados Unidos. Samuel Little está detido desde 2012. Ele cumpre pena de prisão perpétua pelo homicídio de 3 mulheres, mas recentemente confessou ter matado mais de 90 pessoas, principalmente por estrangulamento, entre os anos de 1970 e 2005. 50 dessas vítimas já foram identificadas, quase todas elas mulheres. Na prisão, o próprio criminoso faz desenhos das suas vítimas, o que pode auxiliar no reconhecimento delas. Segundo os investigadores, muitas mortes foram consideradas originalmente como casos de overdose ou até acidentes, e alguns corpos nunca foram encontrados. A Turquia afirmou que está preparada para uma operação militar no nordeste da Síria, agora que os Estados Unidos começaram a retirar as tropas da região. Os detalhes com a correspondente Luciana Camargo. Assim que a noite caiu no leste europeu, reforços militares turcos começaram a chegar à fronteira do país com a Síria. O exército se prepara para uma nova incursão. A Turquia disse estar pronta para atacar o país vizinho e expulsar os combatentes curdos considerados terroristas pelo governo. As forças curdas têm sido parceiras dos Estados Unidos no combate ao Estado Islâmico na Síria desde 2014. Mas com a retirada das tropas americanas da região, os aliados ficaram vulneráveis. A milícia curda repudiou a decisão do presidente Donald Trump e considerou uma apunhalada nas costas. A atitude de Trump provocou também críticas de democratas e republicanos. O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, chegou a pedir que o presidente invertesse a decisão, alegando que a retirada precipitada das forças americanas na Síria só beneficiaria a Rússia, o Irã e o regime de Bashar al-Assad. Já a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse que a decisão é uma traição aos parceiros curdos e que ela questiona a credibilidade dos Estados Unidos como aliado. Donald Trump fez um convite ao presidente turco Tayyip Erdogan e espera recebê-lo na Casa Branca no próximo dia 13. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. O
O presidente do Equador, Lenín Moreno, decretou agora à noite toque de recolher parcial em zonas estratégicas do país por 9 horas. Moreno também mudou a sede do governo de Quito para a cidade portuária de Guayaquil, por causa dos protestos que acontecem na capital do país desde a semana passada. Hoje, manifestantes invadiram um prédio do parlamento. Veja com a repórter Luciana Tadeu. Os manifestantes chegaram à Assembleia Nacional do Equador, na capital Quito, durante a tarde. Neste vídeo, feito com um celular, o grupo comemora a entrada no prédio. Alguns indígenas conseguiram entrar no parlamento, mas foram retirados minutos depois. Do lado de fora, houve confronto com as forças de segurança, que reagiram com bombas de gás lacrimogêneo. Os manifestantes atearam fogo em galhos e em uma parte do prédio. A polícia cercou o prédio e do alto disparou balas de borracha contra a população. Mais cedo, o presidente equatoriano se reuniu com representantes de todos os poderes do estado para discutir a situação do país. A transferência do governo para Guayaquil foi anunciada em rede nacional. Frente a uma decisão de governo. A mudança acontece em meio aos protestos contra o fim do subsídio aos combustíveis, que resultou em aumento nos preços de até 123%. Representantes indígenas afirmam que os manifestantes irão protestar até que a medida seja anulada. Mas para o presidente do Equador, Lenín Moreno, que decretou o estado de exceção na última quinta-feira, episódios como saques e vandalismo demonstram que há um plano para desestabilizar o governo. O presidente acusou o antecessor dele, Rafael Correa, e o venezuelano Nicolás Maduro de estarem por trás de uma tentativa de golpe de Estado. Em comunicado, Argentina, Brasil e mais 5 países latino-americanos repudiaram qualquer tentativa de desestabilizar regimes democráticos e expressaram apoio às ações de Moreno para recuperar a ordem. Alinhados ao discurso do líder equatoriano, também afirmaram rejeitar qualquer ação para desestabilizar as democracias de seus países por parte do regime de Maduro e dos que buscam estender para a região diretrizes de seu governo, que classificam como nefasto. Já a Embaixada do Brasil em Quito sugeriu hoje que turistas brasileiros avaliem adiar viagens ao Equador durante as manifestações. Em nota, o governo do Equador disse às Nações Unidas que está disposto a receber acompanhamento da organização para a volta da paz social e de entendimentos no país. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Fontes do governo britânico afirmaram hoje que o fechamento de um acordo para o Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia é praticamente impossível. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson e a chanceler alemã Angela Merkel teriam conversado por telefone pela manhã sobre as propostas enviadas pelo inglês ao bloco europeu. Merkel teria dito que é improvável que aconteça um acordo de saída com base no documento proposto. Um canadense e 2 suíços receberam hoje o Prêmio Nobel de Física por estudos que contribuíram para um melhor entendimento do universo. James Peebles, que estudou o cosmos e provou que os planetas e as estrelas constituem apenas 5% do conteúdo do universo, ficará com metade do prêmio de 9 milhões de coroas suecas, o equivalente a quase 4 milhões de reais. Já Michael Mayer e Didier Queloz dividirão a outra metade. Eles são os responsáveis pela descoberta, em 1995, do primeiro planeta fora do sistema solar que orbita uma estrela semelhante ao Sol. Um dispositivo criado por uma cientista brasileira pode revolucionar o tratamento do câncer. O equipamento permite que células cancerígenas sejam retiradas com mais precisão em cirurgias. O equipamento até parece uma simples caneta, mas de simples não tem nada. Ele é capaz de diagnosticar tumores em poucos segundos. Os estudos para a criação do dispositivo, que recebeu o nome de MaxPak Pen, é liderado pela brasileira Lívia Schiavinato, de 33 anos. Formada em Química pela Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo, hoje ela é chefe de um laboratório de pesquisa da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Em entrevista pela internet, a cientista nos contou como o equipamento funciona. Nessa pontinha aqui da caneta, tem um reservatório bem pequeno, que a gente coloca uma gotinha de água. Então, quando você toca essa caneta no tecido,
a caneta vai liberar essa gotinha de água nesse reservatório e essa gota de água, ela interage com o tecido e extrai moléculas do tecido. Então, moléculas que são biomarcadores, se o tecido é normal ou se o tecido é câncer. Lívia explica que o principal objetivo da caneta é garantir, durante uma cirurgia, que todo o tecido tumoral seja removido do corpo do paciente. A visão é estar ajudando os cirurgiões a identificarem tecido durante a cirurgia de uma forma muito rápida, dessa forma podendo ter certeza de que todo o câncer foi removido e tecido normal não está sido removido em excesso. A tecnologia ainda está em estudo, mas os resultados são promissores. A gente já fez a análise de câncer de cérebro, mama, pulmão, tireoide, ovário e agora a gente começou com câncer de pele. E a gente tem mantido a nossa precisão no diagnóstico de câncer em aproximadamente 97% de precisão. A caneta já é considerada pela comunidade médica um avanço muito importante, especialmente na área de oncologia. A primeira fase de testes está sendo feita nos Estados Unidos com 100 pacientes. Após os resultados, a expectativa é que a caneta passe a ser testada em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. O resultado que essa nova tecnologia pode trazer durante a cirurgia pode definir uma ressecção maior ou menor daquele tumor, sem deixar tumor para trás, e isso pode definir o prognóstico desse paciente. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.